A reabilitação levou 3 meses. Fang esperava poder levantar do leito em 6. Hoje ele caminha sozinho. Isso é o que Fang sussurrou para a câmera após deixar o hospital pela primeira vez em 2 anos. Um acidente de trânsito havia destruído sua medula espinhal. Os médicos disseram que aquela seria sua realidade para sempre. Inatividade, limitação. Uma vida resumida a uma cama. Mas em 2024, Fang recebeu um chamado para participar de uma pesquisa revolucionária que ninguém esperava que viesse de Xangai. Ele aceitou sem hesitar. 3 semanas depois da cirurgia, seu corpo fez algo que os neurologistas consideravam impossível. Sua mente pediu, seu corpo obedeceu, e tudo que estava quebrado começou a funcionar. Novamente, o mundo nunca prestou atenção. No seguinte número, existem 5 bilhão de pessoas vivendo com deficiência neurológica. A maioria delas acredita que sua condição é permanente. Durante 70 anos, a medicina confirmou essa crença. Lesões na medula espinhal eram consideradas uma sentença de prisão biológica. O nervo não se regenera. A conexão não retorna. Era assim que pensávamos. E essa não era apenas especulação de médicos pessimistas, era a verdade da biologia humana. A medula espinhal funciona como uma rede de telecomunicações entre o cérebro e o resto do corpo. Quando esse cabo é cortado por um impacto traumático, o fluxo de informações desaparece. As pernas continuam tendo músculos intactos. Existe um vazio silencioso. O sinal simplesmente não chega durante décadas. Cientistas ao redor do mundo tentaram desesperadamente reparar esse vazio. Medicamentos experimentais, terapias com células, estimulação elétrica direta. Cada tentativa funcionava perfeitamente em ratos de laboratório. Mas quando chegava aos humanos, o fracasso era inevitável. A parede permanecia de pé. E então, em uma universidade chinesa, um professor fez uma pergunta radicalmente diferente. E se não tentássemos reparar o que estava quebrado? E se construíssemos um caminho completamente novo ao redor do problema? A resposta é tão elegante quanto revolucionária. Em vez de consertar a estrada danificada, é possível abrir um túnel por baixo dela. O conceito técnico tem o nome interface cérebro-espinha, mas a ideia em si é clara como cristal. O cérebro do paciente funciona. Os músculos das pernas funcionam. O problema está no meio. Então, por que não capturar o sinal direto do cérebro, contornar a seção danificada via transmissão sem fio e entregar esse comando aos nervos intactos que ainda estão conectados aos membros? Não é recuperação, é desvio inteligente. Na prática, a cirurgia coloca pequenos eletrodos minúsculos dentro do córtex motor do cérebro. Esses chips têm o tamanho de uma lentilha. Sua função é ouvir. Sempre que o paciente pensa em mover uma perna, o cérebro dispara sinais elétricos específicos. Os chips registram isso em tempo real, mas aqui é onde o verdadeiro desafio começa. O sinal que sai do cérebro não é um simples ligado ou desligado, é um padrão incrivelmente complexo e em constante mudança. Levantar a perna esquerda produz um padrão elétrico. Levantar a perna direita produz outro. Subir uma escada gera uma sequência diferente de impulsos. Caminhar em terreno plano é outro padrão completamente diferente. E cada pessoa tem sua própria assinatura neural única. O sistema precisa decodificar essa informação em tempo real, interpretá-la instantaneamente, traduzir tudo em impulsos elétricos precisos e enviá-los aos grupos nervosos corretos, rápido o suficiente para o movimento parecer natural. Se há um atraso de apenas alguns segundos, o paciente cai, a perna se move no momento errado. É aí que entra uma tecnologia que mudou tudo. Inteligência artificial, treinada especificamente para cada paciente. Antes do primeiro passo,
o sistema passa semanas aprendendo os padrões elétricos exclusivos daquele indivíduo. A IA automóvel estuda como seu cérebro único pensa sobre movimento, como suas intenções se transformam em sinais. Então, quando chega o momento, o algoritmo já conhece o paciente melhor do que o próprio paciente se conhece. O primeiro teste foi assustador. Mais 4 vieram depois, entre o início e o meio de 2025. Uma série de procedimentos cirúrgicos bem-sucedidos foram concluídos em diferentes instituições em Xangai. Pacientes com lesões completas, pacientes com danos severos. Todos começaram a mover as pernas dentro de 24 horas. Mas algo inesperado aconteceu. A sensação retornou. Os pacientes começaram a descrever sensações que não tinham experimentado em anos. Calor nos pés, pressão muscular, coisas que parecem pequenas demais para importar, mas significam tudo para quem estava perdido. Sensações subitis. A necessidade natural de usar o banheiro. Consciência corporal. O sistema não foi projetado para isso. Era para movimento, mas o uso repetido do dispositivo começou a estimular os caminhos neurais danificados abaixo da lesão. Conexões silenciosas começaram a acordar, o túnel estava funcionando tão bem que a própria estrada começava a se reconstruir lentamente. Professor após professor começou a especular sobre o que isso significava. Se o tratamento fosse combinado com reabilitação intensiva ao longo de anos, os próprios nervos do paciente poderiam começar a se reconectar. O dispositivo se tornaria uma ponte, enquanto o corpo fazia seu próprio trabalho de reconstrução. Eventualmente, o paciente poderia não precisar mais do dispositivo. Poderia simplesmente andar novamente. Então chegou o reconhecimento que poucos esperavam. A comunidade científica internacional estava observando, órgãos reguladores também. Em dezembro de 2025, uma entidade que não costuma reconhecer fáceis conquistas tecnológicas tomou uma decisão. A agência reguladora mais rigorosa do planeta, a FDA americana, concedeu ao dispositivo uma designação especial, Breakthrough Therapy Designation. O significado disso é enorme. A FDA não oferece essa classificação para qualquer coisa. Ela é reservada para inovações genuinamente revolucionárias, tratamentos que redefinem o que é possível. E a agência americana estava reconhecendo que a tecnologia chinesa era exatamente isso. O primeiro dispositivo médico desenvolvido inteiramente na China a receber essa distinção. A mensagem era cristalina. O mundo estava admitindo oficialmente que a China havia construído o futuro. 10 anos atrás, ninguém teria descrito a China como líder global em neurotecnologia. O campo era dominado por instituições americanas e europeias. Bilhões em investimentos fluíram para empresas de tecnologia baseadas nos Estados Unidos da América. A atenção global ia para empreendedores ricos e famosos. Mas enquanto o mundo olhava para um lado, a China estava construindo silenciosamente sua própria revolução científica. Os números falam sozinhos. Pesquisa em saúde, inovação médica, publicações científicas. A China agora ocupa a segunda posição no planeta. E a lacuna, com o primeiro lugar, está diminuindo a cada ano. Os pesquisadores chineses não estão apenas acompanhando, estão se aproximando. E, em alguns casos, já passaram. Os próximos passos já estão sendo desenhados nos laboratórios de Xangai. Controle fino dos dedos, recuperação de ferimentos na coluna cervical. Lesões que roubam não apenas o movimento das pernas, mas também dos braços, para cima, para baixo. Em qualquer lugar onde o corpo humano tenha sido separado de sua própria vontade. E a outras cidades além de Xangai, outros pesquisadores, outras universidades. O que começou como um experimento
se tornou um movimento, uma revolução médica chinesa que o mundo está apenas começando a reconhecer. Fang caminha agora sem um monitor.